Gênesis 23. Pois é, engraçado, né, que na aula passada a gente falou que Abraão voltando, né, e Isaac iriam contar para Sara os feitos de Abraão lá no monte, que queria matar o filho. Mas hoje a gente vai falar sobre a morte de Sara e não, ela não morreu quando teve a notícia, pode ter certeza, isso passou tempo, tá bom? Fala da morte de Sara. A gente não vai ficar muito na morte de Sara, a gente vai passar para o 24, mas eu preciso falar um pouquinho sobre a morte de Sara. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebron, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou sua morte. Então, Sara tinha cerca de 90 anos quando ele nasceu. 127 menos 90, 37. Então, mais ou menos 37 anos foi o tempo que Sara viveu. O filho, ela viu ele crescer. Você vê que a Bíblia fala que ela amamentou, ela cuidou, ela criou, ela ensinou. Então, é tipo assim, o que eu queria mostrar pra vocês: não existe promessa que você espere. Deus não deixa você viver a promessa. Você só não vive se você for uma pessoa desobediente. Por que desobediente? Porque quando você obedece, você simplesmente segue no caminho e você vai receber. Mas quando você é uma pessoa desobediente e Deus te fez uma promessa que Ele garantiu que vai acontecer, Ele pode fazer ela acontecer e você morrer no outro dia. Porque quem faz você viver essa promessa é o seu tempo de obediência. Quanto mais obediente você é, mais rápido você chega na promessa e mais tempo você vai curtir. Porque Deus é infinito, Deus é eterno. Ele não tem tempo para viver. Você tem. Então, quanto mais tempo você fica de palhaçada, mais tempo demora para você começar a viver a promessa. Então, vamos lá. Gênesis 24. É engraçado você que está me conhecendo agora, mas a Graça é assim. 24. E aí Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Antigamente tinha muito essa cultura de se casar com pessoas da mesma parentela. Não somente para não misturar os povos, mas também os costumes. É mais ou menos a questão do jugo desigual. Você casa com pessoas que têm as mesmas características que você, que confiam nas mesmas coisas, que têm os mesmos princípios que você. Tá? É nesse sentido. 5. O empregado perguntou: E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde do Senhor veio? Abraão respondeu: Não. Não faço meu filho voltar para lá de jeito nenhum. É para frente que se segue. Se o Senhor mandou sair de lá, por que Isaac vai voltar? Não, é para frente. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo. Assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá de jeito nenhum. Abraão aqui tinha medo de morrer. E é por isso que ele está falando isso. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa, que fez o juramento, né? Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Lembra que Naor é irmão de Abraão. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: Por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: Beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que o Senhor foste bondoso para o meu patrão.
Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo, se encontrar com ela e disse: Por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: Vou tirar água também para os seus camelos, e lhe darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou água no bebedouro e correu várias vezes ao poço, a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça, para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: Por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa de seus parentes. Você consegue entender como Deus é perfeito em tudo? Mas você consegue perceber, a seguir as aulas, você já tem mais ou menos como é o costume da gente ler e pontuar as coisas interessantes assim do texto. Você consegue entender que o empregado ele vai preocupado. Por quê? Ele não está simplesmente buscando uma esposa para o filho do patrão. Ele está buscando a detentora da promessa. Ele está buscando alguém que vai ser a mãe de muitas nações. Porque a promessa de Isaac é que ele vai ter muitas nações, que ele vai ser pai de muitas nações. Mas e aí, como que você pega uma pessoa assim, no escuro? Não tinha uma foto, não tinha um nome, não tinha um e-mail, uma rede social, não tinha nada. Era totalmente confiança em Deus. E aí ele vai. E aí ele faz uma oração e Deus faz exatamente conforme a oração que ele pediu. O Senhor não manda várias pessoas para ele ter que escolher. Não, o Senhor manda exatamente a certa. Por quê? Porque quando a gente está certo, no local certo, na hora certa, Deus cumpre. Deus faz. Quem tem problema de se colocar na posição somos nós. Porque você vê que ele faz uma oração e ele espera na oração. Se ele não fosse certo no que ele está fazendo, o que ele faria? Mas será que é você mesmo? Mas Deus fez. Mas eu não sei ainda, não. Ué, você não orou? Deus não cumpriu? Deus não fez da forma que você orou? Confia e vai. A gente tem muito essa história. Parece aquela brincadeira que a gente fazia assim: Duni Duni, Tê, Salamé, Mingue, o sorvete colorido foi pra você. Aí você não gostava da resposta, aí você falava assim: Mas como eu sou teimosa. E você ia ficar enrolando até chegar onde você mesmo queria. Então você não está falando de confiança, está falando das suas vontades. Ele aqui não. Ele fez uma oração, Deus fez conforme a oração dele, ponto, ele acabou. Ele não teve mais a dúvida, ele seguiu. E aí ele foi vendo que estava tudo certo, porque não somente ela fez a parte da água, como ela também era filha de quem ele precisava, era parente de quem ele precisava, que era de Naor, que era irmão de Abraão. Então era Rebeca. E aí ele vai até a casa de Rebeca. E aí, cadê aqui que eu queria te mostrar? Aí eu poderia chegar pra gente falar sobre os detalhes de Rebeca, mas eu não vou ficar muito aqui não. Mas pra você ver, Rebeca é alguém que serve. Rebeca é alguém que faz além do que foi pedido. Rebeca recebe muito porque é alguém que faz muito. Consegue entender? Se Rebeca chegasse até o poço, pegasse água para ela. Por muito, vou servir água para ele porque educação, né? Aquela cara que tem tem gente que é assim, né? Aquela cara de bebe logo que eu não tô com paciência não. Mas não. Rebeca é alguém que serve água para ele e mesmo sem oferecer, ela já vai pegar água para os camelos. Rebeca é alguém que faz além do que a pessoa imagina que ela vai fazer.
E é por isso que ela é abençoada além do que as pessoas imaginam. Ele vai até a casa dos pais dela e pede autorização e ela confirma que quer ir e ela vai para Isaac. Vou deixar essa aula para o próximo vídeo, senão vai ficar muito grande. Que Deus te abençoe, que tenha um dia abençoado. Escreve aqui nos comentários, deixa seu comentário, é muito importante para me ajudar a chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe, paz.